A paz do Senhor, queridos professores da EBD Infantil. Nós chegamos para mais uma aula da nossa revista do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. A nossa revista ela é dividida em 3 classes que você talvez ainda não conheça, mas nós vamos te apresentar. Então, se você quer aprender, fica conosco porque nós temos uma aula maravilhosa agora. Hoje é a 12ª lição do primeiro trimestre deste ano. Então, nós iremos te apresentar a nossa revista. Nós temos 3 classificações, que é maternal, que temos também a Jardim de Infância, e a Juniores. Maternal compreende de 0 a 3. Jardim de Infância de 4 a 6 e 7 a 11 é Juniores. E eu não me apresentei, mas eu sou a pastora Rosana Cardoso, somos coordenadores da EBD aqui em Belém do Pará, que é onde nós estamos gravando. E eu estou hoje com a nossa amiga pastora Débora, também coordenadora da EBD, não é isso, Débora? Isso, pastora. Então, hoje nós iremos trabalhar com vocês a 12ª lição. Então, fica ligadinho, porque tem muita coisa boa. Você já percebeu que está cheio de recursos aqui. E a gente vai mostrar para vocês. Então, vamos por parte? Vamos primeiro na lição da maternal. Essa é uma lição que provavelmente algumas igrejas não trabalham por conta da falta do conhecimento, por conta da dificuldade de trabalhar com bebês. Mas nós vamos explicar para vocês como vocês vão trabalhar. Deixa eu mostrar a revista do maternal, que está aqui. Gustavo, muito bem. A nossa revista ela trabalha com 2 segmentos, que é a do professor, que é essa aqui um pouquinho menor, e a do aluno. Vocês observam que ela é em forma lateral, porque nós vamos trabalhar com bebês. E eles precisam de algo mais amplo por conta da visão deles. Então, nós vamos trabalhar aqui na nossa revista do professor, ela vem descrita em detalhes como você vai trabalhar com esta criança, do início ao fim, com o tema, com o versículo, com as músicas. Só para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, nós também temos ela em forma digital. Você pode assinar a revista. Se você assinar a revista, você tem direito às 3 classificações. Olha que legal, sai muito mais em conta. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser assinar a nossa revista, nós enviamos para você em PDF. Basta entrar em contato com o contato que nós iremos deixar aqui nas descrições do vídeo. Então, vamos lá. Hoje nós estamos com a lição, número 12, que tem por título O Trabalho do Sacerdote. Mas você imagina, para criança bebê de 0 a 3 anos, como eu vou explicar isso? Então, a gente já sabe que com criança elas precisam de algo concreto. Então, elas precisam visualizar. E é aí que nós vamos entrar com os recursos que nós temos. Mas olha só, vamos dar a referência de em que parte do texto está escrita esta lição. Está no livro de Ezequiel, capítulo 44, do verso 15 ao 23. Mas ele tem um versículo que é para memorização. Ensina-me os teus mandamentos. Ele é bem resumido porque se trata de bebês. Então você vai ensinar para a criança. Vamos repetir, criança. Ensina-me os teus mandamentos. Você vai achar com certeza muito fofo como eles vão falar. E esse versículo está em Salmos 119, verso 68. Agora me diga, qual é o objetivo dessa lição, o trabalho dos sacerdotes? Segundo a revista é que ensinar, vamos lá, pais educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que é bom aprender sobre Deus. A partir dessa classificação etária, nós já podemos ensinar para eles quem é Deus. Ainda te digo mais, que na barriga da mamãe, ele também consegue ouvir, cientificamente provado. Então, se você tem uma grávidazinha lá na sua igreja, traz ela para a tua EBD, porque ela também vai participar e aprender. Você tem que acolher essa mãezinha também. Então, olha só, nós temos uma musiquinha para essa lição, que é 3 palavrinhas só.
fácil, toda criança gosta. Não precisa dizer que é dos 3 palavrinhas, né, Débora? Né, pastora? Então, olha só, na lição, como eu falei, ela é toda descrita, te dá o passo a passo de como você vai ensinar para sua criança sobre essa lição. E ela tem aqui a apresentação da lição, ela vai explicar detalhadamente, o escritor ele vai fazer um comentário aqui, como você vai trabalhar essa lição. E aí ele fala sobre o guardando no coração. E ele dá uma classificação para bebês com até 1 ano e bebês de 12 a 3, que com certeza vai ter uma boa diferença de compreensão, tá bom? Então vamos lá, considerando o versículo, aí vamos entrar nos recursos didáticos. Principal recurso qual é? A Bíblia. Você pode ter todos os recursos, mas o principal é a Palavra de Deus. Você não pode esquecer. Lembra que você está na EBD, Escola Bíblica Dominical. Então você não pode esquecer da Palavra de Deus. Aí para os bebês temos bonecos de pano, Ezequiel e o sacerdote. Nós já apresentamos nas lições anteriores, você vai usar durante o trimestre todo. Já estamos na 12ª lição. Então esse boneco de feltro está desde o início. Se você volta lá nas nossas lições anteriores que você vai ver ele. Muito fácil de fazer, tá bom? Isso é até uma dica para você acompanhar todas as lições, porque essa revista está muito bacana mesmo. Então, olha só, temos o boneco de pano do Ezequiel e o sacerdote. Tá? O próprio boneco, ele já tem uma roupa a mais que troca como profeta, como Ezequiel e como sacerdote. Também você pode fazer essa troca. Nessa lição de hoje, nós vamos usar um flanelógrafo. O nome já está dizendo, flanela. Esse daqui, hoje nós substituímos muito o flanelógrafo pelo TNT, porque ele tem uma função semelhante. Então, esse aqui nós vamos falar sobre o trabalho dos sacerdotes. Onde é que o sacerdote ficava? Vocês lembram? Lá no templo. Só que eles estavam no deserto algumas vezes, então era um templo móvel. E esse aqui tem uma semelhança de como o templo era. E olha só, ele tem as cortinas, se você ver na descrição de 44, ele vai detalhar como era o templo, as cortinas. E nós sabemos que o templo ele era subdividido. Então tinha um compartimento dele que nem todo mundo poderia entrar, somente os sacerdotes. Que aí nós podemos aproveitar já aqui o nosso bonequinho da lição, da outra classificação, para você compreender como era. Observe, a vestimenta do sacerdote ela era única. Então, cada pedrinha dessa tinha um significado. Então, você pode também verificar na Bíblia qual é esse significado. Claro que para 0 a 3 anos você não vai explicar tudo isso. Porém, lá na sua salinha vai ter uma mamãezinha, vai ter um papaizinho que vai estar lá. E para ele você vai explicar. Ou você vai trabalhar somente com o bebê. Você não pode ignorar o papai que está lá ou a mamãe que está lá. Porque a criança, nessa faixa etária, ela tem um tempo de atenção muito pequeno, no máximo 2 minutos. Então, o que você vai fazer do resto da aula, se você vai contar a história em apenas 2 minutos? Então, você precisa aproveitar os momentos da criança e quando ela estiver no seu momento ou de dormir ou de brincar, você vai trabalhar com o paizinho e a mãezinha, tá bom? Ou vovó, às vezes tem uma vovó lá também. Então, prosseguindo. Nós temos os bonecos, né, de Ezequiel, o sacerdote, nós temos a representação do templo, para a criança ela precisa ver algo para ela compreender. Ela não vai compreender no todo, mas ela vai ter uma ideia, tá bom? Então, olha só, para os bebês, aí ele dá uma dica aqui, aproveite o tempo que os bebês estão espertinhos. Domingo de manhã, a criança acorda cedo e ela vai querer dormir por volta de 10 horas, mais ou menos. Assim como a gente também, às vezes, quer dormir nesse horário, se acordar cedo. Então, a gente tem que aproveitar enquanto ele está acordado para passar a informação da história. Então, olha só, ele tem os sacerdotes que vão estar aqui na frente do templo. Vamos lá. Se observar que é somente uma placa de papelão. Aí nós temos aqui uma dobra para poder ele ficar em pé. Da mesma forma que os bonequinhos, uma caixa de remédio,
que está apoiando ele. Pode ser um rolo de papel higiênico, alguma coisa que é para ele ficar em pé. Porque a criança nessa faixa etária, ela precisa ver algo, tá bom? Ela precisa visualizar. Porque se você apenas falar, ela não vai ter a total compreensão e ela vai se distrair, tá bom? Então vamos lá. O trabalho do sacerdote. Aqui fala. Ele te dá o detalhe como você vai falar com a criança. Olá, bebê. Vamos dar um abraço no Ezequiel? A criança precisa desse contato. Aí vem aquele bonequinho que eu falei do Ezequiel, fofinho de feltro. Aí você pede para eles abraçarem. Se eles estão acompanhando durante todas as lições, eles já vão ter uma afetividade com aquele boneco. Então, com certeza, eles vão querer abraçar e tocar. Tá bom? Então, vamos dar um abraço a Ezequiel. Ele trouxe um amigo que você conhece. Aí, então, aqui, olha o sacerdote. Ele ensina as pessoas a chegarem mais pertinho de Deus. Então você vai explicar, olha, ele ensina a gente a chegar pertinho do Senhor, assim como a mamãe, que ela diz assim, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. A mesma função o sacerdote tinha, ensinar o que Deus gostava e o que Deus não gostava. Então pronto, ali você já terminou praticamente a lição. O que você vai complementar? Com a musiquinha, 3 palavrinhas só. E aí você vai tentar memorizar o versículo que está aqui em cima, que é, ensina-me os teus mandamentos, ensina-me os teus mandamentos. E eles vão, aquilo vai ficar gravado, ainda que eles não falem lá, provavelmente lá fora eles vão falar com a mãezinha, tá bom? Deu para entender? Vamos, no final, nós finalizamos com uma oração, manda eles colocar as mãozinhas aqui, fechar os olhinhos e fale a oração para eles repetir. Sempre que você trabalhar com criança orando, você nunca ora sozinho, você sempre diga, repita comigo, Senhor Jesus, e eles vão, porque muitas crianças às vezes não sabem orar, né, tia Débora? Não sabem orar, e aí eu preciso dar um norte para ela, porque se eu orar sozinha, ela vai ficar lá, e ela vai olhar para o colega, vai ficar cutucando ele, enquanto você está orando de olhos fechados, não faça isso, tá bom? Então, independente da faixa etária, ore, para que eles repitam o que você está falando, para que eles interajam junto. Certinho? Tem alguma dica, tia Débora? Ou ela está só observando? Então, vamos lá. Terminamos com oração. Aí nós temos algumas atividades. Como a gente está falando do templo, do cuidado do templo, ele falava que existia, aqui na história, ele fala que existia uma família, os filhos de Zadok, que cuidavam do templo. Eles limpavam, arrumavam. Só que naquele tempo... Os diáconos daquele tempo. Era como que fossem os diáconos, exatamente. Mas eles só podiam ser se fosse sacerdote. Por quê? Porque para cuidar do templo do Senhor, a vida deles tinha que estar em santidade. Olha só que coisa interessante. Muitas vezes hoje nós queremos servir na casa do Senhor em obediência. E se a gente não procura obedecer os mandamentos de Deus, queremos fazer de qualquer forma. E não é assim. Naquele tempo, nem todos poderiam entrar no Santo do Santo, que era o compartimento mais íntimo do templo. Somente os sacerdotes. Então você tem que observar, lembra que a Bíblia fala também que o sacerdote ele entrava, né, com uma cordinha amarrada à cintura, que tinha um sininho, nas barras do vestido dele tinha um sininho, assim, tipo um chocalhozinho, que ele entrava no Santo dos Santos para falar com Deus. E se caso, naquele momento lá, Deus o levasse, né? Então, eles tinham a corda, né, se passasse um tempo, se ele não saísse, a gente puxava a corda, porque provavelmente o Senhor tinha levado aquele sacerdote. Então, uma dica assim meio estranha talvez para nós agora, mas é algo muito interessante. Mostrava o quanto respeitoso eles eram com o templo. Porque eles não entravam, ainda que falecesse o sacerdote lá dentro, eles não entravam, porque não era permitido, somente aquele que tinha a sua vida dedicada à obediência do Senhor. Então, olha só como é importante nós sermos obedientes para fazermos a obra do Senhor. Não podemos fazer de qualquer jeito. Maneira, né, pastor? Exatamente. Aí aqui na atividade nós temos uma amostra, né, de um templo, né, como que fosse para a criança ver algo bem, você pode ver que é bem minimalista, né, para a criança não ter muito estímulo. E aí colocamos aqui, colamos pedaços de EVA, para que você use como dica, que ele pede para cobrir, faz bolinhas, né,
de papel, vamos fazer as crianças colarem aqui no templo, ok? Então, essa é a atividade maternal. E aí você diz, não tem mais desculpa agora para dizer, não vou trabalhar com criança de 0 a 3, que eu não sei como fazer. Então, a revista já está te explicando. Eu vou colocar aqui para o meu lado com a minha tia Lili, tio Gustavo, que vão guardar para que nós possamos nos mobilizar melhor aqui. Então, nós trabalhamos agora a revista do maternal, de 0 a 3 anos. Revista do professor, revista do aluno, ok? Então, vamos colocá-la bem aqui do lado. E agora nós vamos para a segunda classificação. Mas aí você pode perguntar, mas por que 3 classificações? Não são todas crianças? São crianças, mas que estão em fases diferentes de aprendizado. Então, elas precisam de ser subdivididas, vamos dizer dessa forma. Porque a criança com 0 a 3 aprende diferente da criança com 4 a 6, que aprende diferente da de 7 a 11. É a organização, né, pastora? Exatamente. Assim como os sacerdotes e Ezequiel teve a visão da organização do templo, Exatamente. É assim mesmo que a gente traz, não só para dentro de um templo, mas dentro da sala de aula, porque não deixa de ser uma sala de aula. Sim, a IBD. sim, Eles estão ali, eles chegam ali para aprender. Exato. Né? Então, assim como dividido, as idades deles são divididas pela questão da maturidade de entendimento de cada um deles. Então, isso a gente pode ver que até nisso nós temos ainda até hoje a organização. Exatamente. A palavra de Deus diz que tudo é com ordem e decência. Olha só como as coisas são bem planejadas. Então, tudo sai muito bem feito. Então, não se esqueça, se você quiser assinar a nossa revista, olha na descrição do vídeo que nós temos o contato, você entra em contato com a pessoa e ela vai fazer a assinatura para você. Mas se você quiser também a revista física, fala com o mesmo contato que eles te enviam aonde você estiver. Você está nos Estados Unidos? Você vai receber sua revista, tá bom? Ainda mais agora que está tão fácil de enviar, não é isso? Então vamos agora para a segunda classificação, que é jardim de infância, que são aquelas crianças de 4 a 6 anos. Então você com certeza consegue perceber que a criança de 0 a 3, ela aprende de uma forma, ela tem um certo desenvolvimento, mas a 4 a 6, ela já tem um desenvolvimento maior. Então, eu vou poder aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, certo? Então, vamos lá. Revista do professor e a revista do aluno. Aqui na frente é Ezequiel. Olha só, mas Ezequiel, para crianças pequenas, na palavra de Deus, nós ensinamos tudo. Então, como é que eu vou trabalhar Ezequiel para essas crianças de 4 a 6? A nossa lição 12 tem por tema a glória de Deus. Olha que lindo. Então, o capítulo 43. Então, vamos trabalhar o capítulo 43 e o versículo e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. E aí, como é que nós vamos mostrar o que é glória para uma criança de 4 a 6, que ela não tem ainda uma compreensão, ela compreende mais as coisas que são concretas. Então, ela precisa trazer aquilo que é abstrato para a compreensão dela. Aí, entre os recursos, olha como é importante os recursos. Então, qual é o objetivo dessa lição? Compreender que a glória de Deus está dentro de nós. Agora enrolou, a criança vai dizer, meu Deus, quem é essa glória que está dentro de nós? E tem pergunta, né, pastora? E vai perguntar. Com certeza, essa é uma das fases que mais argumenta, né, que mais pergunta. Então, nós temos aqui também sugestão de hino. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Fernandinho infantil, olha só que legal. E tua presença do crianças diante do trono, tá bom? Então, são músicas infantis para que você possa trabalhar no dia da sua aula. Então, nós temos aqui orientações importantes. Confeccione com materiais de sua preferência. Uma igreja para representar a visão que Ezequiel teve na montanha. Então, nós vamos usar o que você tem. Então, de repente, você é uma igrejinha lá
no meio, vamos dizer assim, no meio do mato, da floresta, ou você é uma igreja no centro da cidade, independente de onde você está, você vai construir com aquilo que você tem. E nós somos bem aqui ecléticos, porque nós trazemos todo tipo de material, do papelão ao material mais chique, né, que é o celular. Tá bom? Então, olha só, como é que nós vamos trabalhar essa lição aqui? Guardando no coração. E eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. Ezequiel 43, verso 2. Entendeu? Então, o que nós vamos providenciar? Um cartaz contendo o versículo ou adquira diretamente no link de apoio. Boa informação essa. Deixa eu mostrar para vocês que link de apoio é esse. Aqui na nossa revista, nós temos um QR Code que você vai baixar as figuras, né, da nossa lição. Então, você vai apontar para cá e você vai conseguir baixar. Tem um link de apoio e tem o link das videoaulas, tá bom? Então, você pode apontar para cá que você com certeza vai baixar. Se você tiver alguma dificuldade para baixar, também entre em contato conosco que nós enviamos para você, tá bom? Nós facilitamos tudo. Então, o nosso cartaz aqui, nós fizemos um cartaz não quadrado, mas nós fizemos um cartaz aqui em formato de uma nuvem com luzes. Olha que legal! O que está dizendo aqui? E eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. Ezequiel 43, 2, parte A. Então, esse é o versículo que você vai memorizar com as crianças. Então, pode perceber que aqui nós temos papelão, palito de churrasco. Aqui foi feito EVA, mas pode ser uma cartolina. E aqui umas EVAs dourado e prateado, para dar um tchan. E quando elas enxergam esses visuais, né, pastora? Isso chama atenção. Que é eu mesmo tinha, ano passado eu tinha a aluna Ana, que ela era do jardim, quando eu chegava com esses visuais, e quando eu terminava a aula, ela pegava os visuais e ela começava a contar a história, pastora. Olha só a importância do visual, porque é bem diferente você só falar, porque ela vai ter que ter um esforço maior, porque ela vai ter que criar na mente dela aquilo. E como ela ainda são muito concreta, elas vão imaginar, elas vão levar de forma concreta. Vamos dizer, tem algumas palavras que diz dor de cotovelo. Aí ele vai ver um cotovelo. Ah, fulano fala pelos cotovelos, vai imaginar uma boquinha falando aqui. Então, a gente precisa mostrar um visual para eles terem uma real compreensão, certo? Um montinho. Muito bem. Então, você vai mostrar para a sua criança. Vamos lá aprender. E existem várias formas, né? Didática, lúdica, para nós ensinarmos. Porque só repetir às vezes é chato, viu? Então, você pode criar. Vamos lá, todo mundo de uma perna só. Todo mundo fazendo polichinelo. E aí você vai trabalhar a coordenação motora, você vai trabalhar a memória, você vai trabalhar a fono delas, né? Muita coisa para ser trabalhada só num versículo. Entendeu? Então, trabalhamos o versículo e aí fala, olha só, nós vamos aqui, guardando no coração, que é o versículo, vai providenciar esse cartaz, fazer a leitura do versículo com as crianças e depois repetir quantas vezes for necessário. Essa é a dica da revista, mas como eu falei, você pode também ser criativo. E aí vem os recursos didáticos, ela vai te mostrar as figuras, como eu falei, no link de apoio você tem as figuras para imprimir, que é da igreja vazia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só aqui. A igreja vazia. Então, sem a glória de Deus. E a igreja cheia. Aqui. Olha só. A diferença de uma igreja que não tem ninguém e de uma igreja que está lotada. Com certeza, a presença de Deus ela é muito mais forte quando existem pessoas adorando a Deus, não é isso? Então, ele dá aqui uma relação, né? Uma listagem do que você vai precisar. E muitas vezes nós usamos coisas bem básicas para facilitar a sua confecção, tá bom? Então vamos lá. Olá, crianças. História de hoje, né? Quem aqui já foi a um show de luzes? Oh, aí disse, eu fui no aniversário da minha coleguinha. Aí eles vão querendo narrar, né? Todo mundo querendo narrar. Mas aí não se lembra que você também não pode deixar à vontade, senão eles vão passar a aula toda e não vão ficar contando os causos deles, né? E quando tudo fica escuro e de repente luzes coloridas e brilhantes fazem um espetáculo que não deixa de boca aberta. Então olha só esses dois elementos, o escuro
e a luz, entendeu? Aí você pode, de repente, será que a gente consegue desligar aqui a luz um pouquinho? Acho que é ali fora, né? Vamos lá, aqui nessa. Então, para vocês verem que, vamos apresentar para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês perceberem melhor. Aqui fala sobre a glória de Deus. E essa glória de Deus era feita no templo, lembra? Então, olha aqui a nossa maquete de um templo, todo feito isso, por favor, em papelão e EVA dourado. Então, olha só, quando nós... vamos lá, deixa eu colocar aqui o versículo para as crianças compreenderem melhor. É tanto recurso, né? Então, a glória de Deus, quando ela chegava, né, o povo de Deus estava afastado de Deus, então Deus se retirou daquele templo da glória de Deus, lá, né, daquele lugar onde os servos estavam. Por quê? Quando nós nos afastamos de Deus, deixa eu colocar um pouquinho assim para o lado, Deus também se afasta da gente. Então, nós perdemos a presença de Deus. Então, você vai dizer para a criança que a glória é como que fosse a presença, a proximidade de Deus. E como é que ela se manifesta? Através de luzes. Que o pecado é como que a gente estivesse na escuridão. Mas quando Deus está conosco, é como que tivesse luz. Vamos lá, tia Lidi? Ele mudou aqui. Vamos ver se a gente consegue piscar. Eu não sei se você está conseguindo visualizar. Então, nós fizemos aqui um templo e ele, olha só... a gente colocou umas luzes, aquela que você usa na árvore de Natal no final do ano, que elas são muito, dá para usar o ano todo, né? Então isso chama a atenção da criança. Então quando não temos a presença de Deus, é tudo escuro, tudo triste. Mas quando a presença de Deus chega, tudo se ilumina. Então a presença de Deus é como luz na nossa vida. Então naquele tempo a presença de Deus voltou, a glória de Deus voltou para o povo de Israel. Porque eles começaram a buscar novamente a presença de Deus. Se você for ver no livro de Ezequiel, no início, eles estão indo para o exílio, porque eles desobedeceram. Então, quando eles desobedecem, né, o Senhor afasta de nós. Então, a gente vai trabalhar sobre isso. Quando a gente está longe de Deus, não faz a vontade de Deus, o que acontece? Deus vai embora, Deus se afasta. E aí nós perdemos essa luz. Então, naquele tempo, a glória de Deus estava dentro do templo. Mas e hoje? Vamos colocar aqui para o lado. Hoje ele está onde? Dentro do nosso coração. Entendeu? Então, olha só, nós fizemos aqui um coraçãozinho de papelão, aí você vai fazer uns furos maiores, que esse meu, ele acabou ficando com os furos menores. Aí, então, talvez você não está conseguindo visualizar bem. Dá para ver? Mais ou menos. Aí você faz aquilo bem assim, põe bastante luzes. De repente, aqueles LEDs, né, que tem assim, umas fitas de LED. Sim, pastora. Então, hoje, a glória de Deus está onde? No nosso coração. Então, você vai explicar para a criança do jardim de infância, que é tão pequenina, mas ela consegue compreender, através dos recursos, o que significa a glória de Deus na nossa vida. Então, ou seja, simplificando, se nós estamos em desobediência, a glória de Deus se afasta e nós ficamos no escuro. Mas se nós estamos em obediência, a glória de Deus retorna. E aí ela se torna uma luz no nosso coração. Olha que legal, verdade, né? Pastor. Obrigada, tio Gustavo. E aí, vocês gostaram? Então, olha só, terminando aqui, ela conta-se a história, né, de uma forma resumida. Lembra que nós estamos trabalhando com crianças de 4 a 6 anos, então é 5 minutos de atenção. E aí, então, nós finalizamos, aplicamos a história, como nós fizemos, né? E fazemos as atividades, que o delas também tem algo semelhante, que é o templo. Também para pintar, aqui nós colamos alguns raiozinhos de luz de EVA dourado, e a gente faz uma oração bem bonita no final, pedindo que a presença de Deus, a glória de Deus continue no nosso coração e que a gente sempre seja obediente à palavra de Deus. Olha que legal! Então agora eu vou deixar aqui para o lado. E você também, olha, tem uma opção aqui que eu esqueci de trazer. Só que essa aqui eu preciso colocar numa tomada. Esse aqui vai dar um brilho bem forte, né? Não tem como mostrar aqui para você. Você consegue comprar nesses chineses que estão por aí. Em qualquer lugar você compra essa lâmpada e lá começa a jogar luzes para a criança conseguir compreender. Elas vão amar esse jogo de luz, tá bom? Então, finalizamos agora a revista do jardim.
E agora com a tia Débora, que eu falei muito, agora a tia Débora vem, adivinha com o quê? Com a revista de juniores, que é de 7 a 11. Com você, tia Débora. A paz do Senhor, professores, eu quero agradecer a oportunidade. Essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo aqui. Eu agradeço a Deus, a você, pastora Rosana. Isso. Eu congrego ali no Santuário de Deus, pastor Floriano, pastora Arlete. E esse ano eu estou colaborando como vice-coordenadora da EBD, pastora. Que legal. Mas já tive bastante tempo em todas essas classes aí. Maternal. Basta experiência. Tia Débora é uma excelente professora e vocês vão gostar muito da aula dela. Jardim de infância e juniores. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, né, alguns recursos, algumas ajudas sobre a revista de juniores, que tem por título Deus mora com o seu povo, pastora. Sim. O versículo oficial diz: a glória do Senhor encheu o templo. Que está em... Eu aproveito esse gancho para explicar que as nossas revistas, elas seguem a mesma linha. Se você observar a de maternal, ela não fala exatamente da glória de Deus, ficaria um pouco complexo para a criança maternal, mas ela fala do templo, que também tem a ver com o capítulo que nós estamos trabalhando, para que todos conversem e falem a mesma história. E o mais interessante, pastora, é que enquanto seu papai, sua mamãe, seu responsável está lá dentro do templo estudando sobre o profeta Ezequiel, o seu filhinho também está aí dentro da sala de aula aprendendo sobre esse profeta. Olha que legal, né? Então, eles vão sair da escola dominical, da EBD, recheados de conhecimentos. Isso. Tanto seu papai, sua mamãe, seu tio, o responsável que estiver ali com ele, vai estar lá dentro aprendendo um pouco sobre Ezequiel e seu filhinho ali dentro também na sala de aula aprendendo sobre Ezequiel. Olha que bênção. E sempre, pastora, que eu trabalhei com as crianças, eu sempre pedia para que eles levassem a Bíblia. Isso é muito importante. Não trabalhava só com a revista. Eu lia o que estava escrito na revista, mas pedia para que eles abrissem sua Bíblia, para que eles entendessem do que a tia estava falando não era de mim. Estava aqui, ó, escrito na Bíblia. Isso. E hoje a gente já encontra várias versões. Sim. Para várias idades. Até para os bebezinhos, aquelas Bíblias mais ou menos parecido aqui com esse que eu trouxe. Almofadinha. Almofadinha. Tá, pastora? Então vamos lá para a dica de hoje. A nossa revista, as orientações, ela diz que pede que a gente providencie uma ovelhinha de pelúcia. Olha aqui, pastora, essa ovelhinha. Que fofa, né? Você pode comprar lá no shopping. Sim, pode de repente comprar até no tem shopping, uma, né? Isso. Essa daqui eu peguei emprestado Olha de uma só. ovelhinha. Que legal. E é o recurso que eu vou estar usando hoje, tá? E o texto básico diz assim, em Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 45, tá? O guardando no coração, a nossa revista também diz, para que a gente possa, eu desenhei o que está escrito aqui na atividade deles, tá? E aqui diz, a glória do Senhor encheu o templo. Aonde que a gente encontra esse versículo? No livro de Ezequiel, no capítulo 43, no versículo 5. Esse daqui é o versículo guardando no coração. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Talvez você já até conheça essa dica. Como professora, eu colocava esse versículo no grupo dos papais e pedia para que eles treinassem com as suas crianças. Muito bom. E quando chegavam no domingo, dentro da sala de aula, depois da oração, a primeira pergunta que eu fazia, qual é o guardando no coração? Tinham crianças que me enviavam no sábado, tia, pelo WhatsApp, já me relatando o guardando no coração. Que então, bênção. assim, como professor, nós precisamos sempre usar aquele incentivo, né? Incentivo para que eles possam ter amor ao que eles estão lendo e do que eles estão aprendendo. Cria uma motivação, isso é muito bom. E ainda é importante porque criou uma relação com Sim. os pais, que isso é muito importante. Sim. Quem é professor precisa estar alinhado com os pais, porque eles serão seus apoiadores, entendeu? No conjunto desse ensino da criança.
E essa idade aqui, essa faixa etária aqui de idade, né, pastora? Ela já é uma criança de 7 a 11 anos, e as crianças de 7 a 11 anos, elas já não são umas crianças assim que eles vão gostar só do louvor. Não. Eles vão ter perguntas, e se muitas das vezes nós não estivermos ali preparados, a gente vai ficar sem resposta. Sim. Porque eles são umas crianças... São curiosos, são desafiadores. Desafiadores, e são crianças que quando você incentiva, você tem um pai e mãe que incentiva eles chegam ali dentro da sala de EBD, não querendo mais só aquele momentinho, mas eles querem ampliar o conhecimento deles. Bem? Perfeito. Isso sem dizer, né, tia Débora, que a própria revista, ela dá aqui todos os dias um devocional, aqui embaixo, somente da dos juniores, porque eles têm uma compreensão melhor. Então, aqui, todos os dias tem um versículo para eles ler. Então, eles já chegam lá com pré-aprendizado, né? Outra dica, aqui, nesse devocional, como vocês podem ver, tem a plantinha. Eu também colocava o devocional no grupo dos pais, para que essa plantinha viesse crescer. Então, era uma sementinha plantada. Então, durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. E quando chegava no domingo, lá dentro da sala de aula, quem leu o devocional durante essa semana? Aí eu descobria, pastora. Sim, isso descobria. É então, isso servia de incentivo. Então, assim, é uma revista completa. Verdade. Completa. Vem até com devocional. Eu não sei fazer o devocional. Pegue a revistinha do seu filho, juniores, e aqui vai te dando a opção do devocional. E aí você louva o Senhor, ora com ele. Tia, irmã, mas eu não consigo fazer isso pela manhã. Mas o dia tem 24 horas. Exato. Nem que seja no momento de você dormir, pegue a revistinha do seu filho e leia com ele. Não deixa para que essa leitura venha ser somente no domingo, mas que ele chegue ali já alimentado, para que quando for no domingo, ele saia abastecido. E é um momento, pastora, que passa muito rápido. Isso. O nosso momento ali com eles dentro da sala de aula é muito rápido. Quando a gente vê, já acabou, né? Então, por isso nós precisamos organizar o nosso tempo. Sim. Nós precisamos ter organização. E aqui também a revista do professor, você que é professor, não pode deixar de ter o seu material. Né? E também você não pode ler o material na sexta ou no sábado. Você precisa preparar o seu material com antecedência. Isso é muito importante. Aqui diz, encontrando o texto na Bíblia, o guardando no coração, o objetivo dessa lição. E o objetivo é ensinar que Deus é santo, puro, perfeito e que deseja morar com o seu povo. Por isso ele nos chama a viver em obediência, respeito e coração verdadeiro. A gente sabe que o povo, existe um povo que ele quer Deus, né, pastora? Sim. Mas infelizmente quer Deus e de qualquer maneira. Mas o nosso Deus, ele é tão perfeito, que lá no início ele teve os dias para criar todas as coisas. E aí daí a gente pode observar o quanto nosso Deus é perfeito. E ele sempre deseja morar no nosso coração. Sempre deseja. Então nós vamos lá para a orientação, as orientações importantes. Eu já mostrei aqui, né? Providencie uma ovelhinha, uma ovelhinha. Isso. Aqui as orientações importantes também diz para que a gente possa fazer uma maquete. Olha a maquete que eu trouxe. Olha que legal. Materiais recicláveis aí, ó. Eu usei aqui uma caixa de sapato, cortei, usei a junta, pastora, para que pudesse trazer, né, um pouco mais como se fosse naquela época, porque a gente sabe que naquela época não tinha, né, qualquer tecido. E aonde eles estavam? Eles estavam no meio da onde? No meio do deserto. Do deserto. E aí usei o palito de churrasco e tive uma ajuda, pastora. Quem foi? Nessa ajuda aqui, nessa maquete, quem me ajudou a fazer ela foi o meu filho Isaac. Olha que legal, isso é muito bom. Trazer a criança para ajudar a fazer isso. Eles gostam de construir, isso é muito importante. E ajuda a aprender, porque a gente aprende ouvindo, a gente aprende vendo, mas muito mais fazendo. Olha só. Então, com esses dois
recursos, nós vamos trazer para as crianças o quê, pastora? Isso daqui, a ovelhinha, ela vai trazer a lembrança, né? São 2 festas principais anuais. Né? Aqui, você sabia? Deus especifica 2 principais festas anuais e Ele deseja que sejam realizadas a Páscoa e a festa da barraca. Então, pastora, nós estamos nos aproximando. É isso? É a mesma? Nós estamos nos aproximando de um momento bem importante, né, em que muitas igrejas elas estão aí se programando para o momento da Páscoa. E essa ovelhinha, ela representa uma dessas principais festas. Não é o chocolate, pastora. Sim. A gente precisamos apresentar e falar da verdade para as nossas crianças. Porque se nós, como professores, como responsáveis, não falarmos e ensinarmos a verdade, nós teremos alguém que vai ensinar de uma outra maneira. Isso. Então, quem precisa chegar no coração dessa criança primeiro é a palavra de Deus. Quem precisa chegar lá primeiro é o Senhor Jesus. E como é que elas vão estar recebendo? Através de mim, de você, do seu pai, da sua mãe. Então, nós temos várias oportunidades para que essas crianças venham receber e ser cheio de conhecimento de Deus. Perfeito. E aí a festa da barraca, a barraca traz a lembrança de que aquele povo, ainda assim que estavam no meio do deserto, eles estavam sendo cuidados por esse Deus tão grande que é o nosso Deus. A gente pode ver o quanto esse Deus ele é tão maravilhoso que ele teve todo aquele cuidado no meio do deserto, mas ainda assim aquele povo festejou ali, eles receberam toda uma orientação, porque o nosso Deus ele é assim, sim, ele nos orienta, ele não é tudo de qualquer maneira e nem de qualquer... Não é assim, não. É com ordem e decência. Ele é didático. Isso, pastora. Então aqui são o Você Sabia. E na história de hoje, um templo perfeito para um Deus perfeito. Nós vamos pegar a figura 11.1. Eu quero falar aqui um pouco sobre essa figura. Uma professora, ela me perguntou como é que eu acho as figuras, Débora. Eu disse assim, as figuras elas vão ser achadas conforme a lição. Então você vai aqui embaixo e você vai ver aqui, 11.1. Lá no PDF elas estão todas juntas. Mas você vai conseguir achá-las assim, pela numeração, a lição, né? da lição. E a lição essa figura de hoje é a 11.1. Eu usei esse material, eu pedi para imprimir. Olha, pastora, é como se fosse uma almofadinha. Eu mesmo costurei. Perfeito. E fez o enchimento dela, tá? E aqui diz que um dia Ezequiel ele sentiu a presença poderosa em uma visão, porque a gente sabe que tudo isso aconteceu através de visões que o Senhor dava ao seu profeta. O nosso Deus, ele é maravilhoso, ele usa de várias formas para trazer a vida do profeta, e a gente sabe que a vida de um profeta ela não é fácil, porque nós vamos transmitir para a pessoa, para a humanidade, o recado que o Senhor nos dá. Verdade. E isso tudo aconteceu aqui através de visão. E aí eu tenho certeza que eles vão ficar curiosos, eles vão querer tocar. No final, eles vão querer até abraçar e levar para casa. E aí eu trouxe hoje aqui essa forma de nós trabalharmos, que é a almofadinha. Né? Nesse caso aqui, a tia Débora, ela pegou a imagem, ela imprimiu, né? Imprimiu num tecido. Ela fez a almofadinha, mas você pode imprimir também somente no papel. Isso é uma ideia, uma criatividade, tá bom? O tecido é tactel. E aqui diz que Deus levou de volta a terra e mostrou a ele um lugar que parecia uma cidade e uma montanha. Ezequiel viu um homem radiante com uma aparência de bronze que estava segurando uma vara para medir tudo no tempo. Esse homem disse a Ezequiel que ele deveria contar ao povo de Israel tudo o que estava vendo. Isso. Vejam só, aqui os 2 bonequinhos, Ezequiel e o homem da visão dele com a vara, e a gente pode ver, e aqui tudo, eu trouxe algumas palavras, né? Aqui, pastora, ordem,
Porque essa vara, ele foi mostrar para ele tudo, foi medir tudinho, como é que deveria ser, né? Cada Ou seja, há parte um do planejamento, né? Cada parte Porque do Deus templo. não faz as coisas de qualquer forma, nem por improviso. Ele planeja, deu as medidas do templo. Sim, porque o nosso Deus, ele é assim, pastora. Isso. Ele é um Deus de organização. Então, ele deu... nesse templo tinha as portas, salas, pátios, decorações, tinha a medida exata, mostrando ordem e perfeição. Deus queria que o seu povo entendesse que ele é organizado e santo. E tinha salas para guardas, pátio grandes, escadas e colunas. Acho que a gente pode, pastora, Podemos usar o mesmo recurso aqui, ó. Se você observar, ele está mostrando só a parte interna, mas Sim. De repente você pode fazer em forma de uma maquete cada situação, cada compartimento do templo, para que a criança consiga visualizar e ter uma ideia de como era antigamente o templo do Senhor. Aí, pastora, aqui na 2.2 já é uma outra figura. Aqui a revista ela nos orienta o quê? O Espírito de Deus levou Ezequiel ao pátio interno, onde ele viu o templo cheio da glória. Então é lá no Santo dos Santos, né? Aí você usa novamente as luzes, que isso chama a atenção das crianças. Eu fiz assim esse recurso. É um recurso de LED, né, mano? Sim. Olha, apagando mais a luz aí para ficar... Aí só o fato de já escurecer, as crianças já ficam animadas. Se a sua sala não ficar muito escura, eu posso dar uma dica. Você pode levar uma caixa e dentro dessa caixa você coloca a almofadinha. Ou se você não tiver esse recurso, você imprime a figura e pode usar um LED ou uma outra forma. E se você não tiver essa forma, peça ajuda ao Espírito Santo. Porque ele é o nosso melhor professor, ele vai te inspirar, assim como ele inspirou a mim, inspirou a pastora Rosana, inspira cada tio que vem aqui. Ele é excelente para nos inspirar a trazer a mensagem do Senhor. E aqui nessa figura a gente pode ver que a glória volta ao templo. Ezequiel caiu com o rosto no chão, com respeito e reverência, pois a palavra de Deus ela é grandiosa. Grandiosa. E não tem, pastora, não tem, né? Como nós estamos diante da presença do Senhor e a gente não tem como a gente continuar a mesma pessoa. Nós iremos nos prostrar diante da grandiosa palavra de Deus, da grandiosa presença de Deus. E a gente pode até abrir, né, um parênteses nessa explicação, mas mostrar para as crianças o quão poderoso é o nosso Deus, que a glória, só a presença dele não nos deixa ficar em pé, a gente não resiste, que o poder é muito grande. Então, para a gente saber, para a criança reconhecer o quão grande é o Deus que ele serve, tá bom? Que só a presença dele já deixa a gente estremecido, né? Isso, pastora. E a presença de Deus, ela é tão maravilhosa, né? E aí a gente pode observar que sem a presença de Deus, qualquer ser humano, qualquer criança, ela vai ficar sem a orientação. E a presença, ela nos dá orientação. Isso. Ela nos dá orientação de como nós agirmos, de como nós temos que agir e fazer na presença de Deus, na casa do Senhor. Aí nós vamos agora para o terceira dica, né? Terceira dica. O povo que serve um Deus santo. Nós vamos aqui para a terceira figura, que são dos sacerdotes. A senhora poderia segurar? Sim. Por favor. Deus enviou o seu povo, pois ele precisava demonstrar respeito ao entrar no templo. Muitos sacerdotes haviam sido infiéis e profanavam no templo do Senhor. A senhora já até antecedeu aqui, falou um pouco sobre as histórias, né, as lições se conversam, né? Então, o quanto é importante nós reverenciarmos o templo do Senhor. Porque essa fase da criança, ela é um pouco uma fase que aparece a rebeldia. Então, ele entra na igreja e pode pensar que ele é apenas um lugar de passear, um lugar de encontrar os amigos. Mas a gente tem que demonstrar que lá é um lugar santo, que ele precisa ser respeitado, porque a glória do Senhor está lá. Eu trouxe aqui algumas palavrinhas que a gente pode, de repente, se você tiver como, você pode
colocar atrás e aí você vai grudando, Isso, né? Ó, eu boa. trouxe a palavra reverência, a palavra arrependimento. E aí eles podem perguntar, mas o que é reverência? Aí a Aí gente você vai tem que explicar. explicando. Toda palavra mais complexa, mais difícil, você precisa explicar para que eles tenham até a real compreensão. Se eu falar só reverência, o que é isso? É do reverendo? Então eu preciso explicar, né? Obediência, respeito. Olha só, são situações, né, que as crianças nessa faixa etária elas vivenciam. E perguntam. Pergunta, é verdade. Bastante. Arrependimento. Olha só, que às vezes nós pecamos, mas nós não pedimos perdão, nem para Deus, nem para as pessoas. Nós precisamos trabalhar isso na vida das nossas crianças. Sim, precisamos. E ele também é um Deus de ordem. Né? Deus fala sobre a divisão das terras, a importante honestidade da justiça da festa da Páscoa e da barraca. Foi as duas festas que nós já apresentamos aqui. Né? E na aplicação nós temos aqui, o templo de Deus é organizado e santo. Nossa vida também precisa ser assim. Deus deseja habitar no templo do nosso coração, mas isso exige obediência. Mostrarmos santidade nas escolhas diárias, sendo honesto, fazendo o que é certo. Quando vivemos desta forma, a glória do Senhor enche a nossa vida. Então aqui na aplicação, nós temos sempre que mostrar, e aí a gente vai explicar para aquela criança de como Ele é um Deus tão maravilhoso, Ele é um Deus de amor, e que para que Ele venha habitar e a gente possa sentir a sua presença, o nosso coraçãozinho, ele precisa estar ali limpo, ele precisa estar ali concentrado, porque o nosso... Cheio de obediência e verdade. Cheio de obediência e verdade. E aí eu falava assim com os meus, e eu trabalhava com eles sobre o pecado. O nosso Deus, ele não habita junto com o pecado. E o que é o pecado, crianças? E eu ensinava para eles que o pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. E aí eu tinha todo aquele cuidado de explicar o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço que não agrada a Deus. Se eu tiver nessa maneira, a presença de Deus ela vai se afastar. Mas todas as vezes em que eu estou ali na presença do Senhor, busca, e a gente precisa, pastora, a gente precisa buscar com que essas crianças venham sentir a presença e conhecer o Deus que o papai, que a mamãe fala. Sim. Porque uma coisa é o papai e a mamãe falar, e a outra é eles terem a experiência com esse Deus. E nós precisamos trazer essas crianças para que elas venham terem não somente entendimento, mas essa experiência de sentir, de conversar com esse Deus, de saber que Ele é real, o nosso Deus ele é real e que Ele existe, e que assim como Ele fala com o papai, com a mamãe dele, também pode falar com Ele também pode ter toda a liberdade de estar ali na presença do Senhor Jesus. E a gente precisa ensinar desde agora que não é de qualquer maneira. Servir a Deus exige da gente uma grande responsabilidade. Mostra exemplo disso, a gente pode ver sobre a questão do tempo, todas as medidas e todos os cuidados que o nosso Deus teve, né? E aqui nos recursos didáticos tem sobre imprimir as figuras, como já foi falado, a revista ela é composta com todo auxílio, tem o QR Code, você pode imprimir as figuras, só não deixe para imprimir num sábado, imprima, faça o seu planejamento, né, pastora? Faça seu planejamento, imprima as figuras. Ah, tia, mas eu não tenho EVA. Mas procure um papelzinho, imprima e leva as figuras. Uma cartolina para ficar só mais durinha, né? Mais firme. Isso, um templo perfeito. E se você não tiver como imprimir mesmo, eu vou contar para você uma experiência que eu já tive dentro de sala de aula. Pastora, eu estava com uma aluna do Jardim da Infância, que você sabe que o aluno do Jardim da Infância, ele é um aluno que ele é curioso, ele está naquela fase de pegar, de falar, e para a gente ter a concentração dele, eu usei os lápis de cor. Sim. E aí eu ia contando, eu peguei um lápis de cor, e eu ia contando, digamos que esse daqui é Ezequiel. E Ezequiel, isso, e fui falando, e eu fui usando os outros lápis. Quando a gente terminou a aula,
aquela criança pegou os lápis, tia, olha Ezequiel, e Ezequiel isso, e ela chegou na casa contando, e eu sempre perguntava para ela, eu contava a história, quando era no final eu falava assim, do que a titia falou, aí ela repetia para mim tudo o que ela tinha falado, e aquilo, quando eu escutava o que ela falava, o relato daquela aluna, eu me sentia muito feliz. Por quê? Porque verdadeiramente a gente, como professor, muitas das vezes a gente chega ali na sala de aula, é só crianças, são só crianças e a gente não pode perder. Eles têm alma. Sim, com certeza. E eles precisam ser ensinados desde já. Exatamente. Muitos chegam ali, eles não têm um papai, uma mamãe que tem um conhecimento. E essa responsabilidade, ela vai ser nossa. Isso. Nós estamos diante de crianças que, às vezes, elas chegam ali, elas têm todo um amparo espiritual dentro do seu lar. Mas e aquelas que não têm? Que não têm, exatamente. Vivem num lar disfuncional. Então, não existe desculpa para nós dizermos, mas eu não tenho condições de ensinar. Eu não tenho todos esses aparatos. Mas, olha, um lápis de cor fez a diferença na vida dessa criança. Então, da mesma forma, o que você tiver, você pode usar. Materiais simples da própria cozinha, eu sei lá, alguma coisa você pode usar. Aí a dinâmica diz para a gente usar uma caixa dourada. Dentro dela a gente corta esse versículo aqui em 5 partes. E aí eles vão montar, eles gostam de competição. É algo dinâmico. A gente pode até dividir, né? Quem sabe meninos e meninas. E aí eles amam a competição. Amam. E aí a gente corta esse versículo em 5 partes e eles vão fazer aquela montagem daquele versículo. E como professor, a gente nunca pode deixar, não é assim, não. A gente precisa ter uma ordem. Vamos lá dividir as crianças e usar ali a inteligência, pedir ajuda ao Espírito Santo, porque sempre ali o Espírito Santo ali não vai nos deixar de qualquer maneira, ele sempre vai nos instruir, assim como ele instruiu a senhora para produzir todo esse material. Ele foi me usando, me inspirando para que eu pudesse, olha, eu comprei o LED, eu não sabia na hora da montagem, aí quando eu montei essa figura, eu fui entender o porquê do LED. Isso. Né, sobre a presença exatamente de quando Deus. A gente apresenta para Deus a ideia, né? Senhor, eu não sei o que as nossas crianças precisam, mas o Senhor sabe. E Ele vai nos direcionando. Então, não existe essa desculpa. Então, por isso, precisamos nos preparar com antecedência, porque precisamos adquirir, precisamos captar, né, esses recursos que nós tivemos, independente se é o melhor ou se é o mais simples. O importante é nós fazermos, porque a nossa responsabilidade é transmitir a essas crianças, independente se ela é filha de um cristão ou não, aí que ela precisa realmente também conhecer a palavra de Deus. Então, a nossa revista, ela te dá toda essa orientação. Então, deixe Deus te usar, deixe Deus te abençoar e ser um canal de bênção para a vida dessas crianças. E eu abro aqui um parênteses, já que as crianças dessa faixa etária gostam dessa competição, que é muito bom fazer essas dinâmicas, dê para elas como premiação um brindezinho. Mas eu peço para vocês, olha, nota de nutricionista que eu não sou, mas como mãe, evite dar doce para nossas crianças. Porque hoje nós estamos em um momento em que as crianças estão pré-diabéticas. Eu sei que todas amam, mas assim, nós também temos que observar a saúde da criança. Então, prepare um brinde que seja algo útil. De repente, dê um lápis com uma cabecinha, né, com o desenho do Ezequiel, com premiação, que é algo que é útil, e eles com certeza vão gostar. Evite dar açúcar para nossas crianças. Nota de saúde na nossa aula. Porque eu estou falando isso porque nós já pedimos, né, já recebemos solicitações de mães para evitar esses doces por conta que as crianças estão com dificuldade com relação à glicemia, que está muito alta. Então, para que nossa aula não se torne algo não saudável, vamos fazer de uma forma didática e abençoada. E aí nós estamos terminando, né, tia Débora? Verdade. Como é que nós finalizamos? Com a oração. Oração. Toda a aula termina com uma oração, porque você fez a aula, fez a aplicação e você finaliza para que aquilo seja guardado no coração de nossas crianças. Então, e aí? O que você achou da nossa aula? Deu para aprender? Foi muito bom?
diga nos comentários que nós queremos saber o seu feedback. Se você acha que nós precisamos entrar em mais detalhes em alguma situação, também nos oriente, que nós queremos fazer o melhor para que a sua aula seja a melhor escola bíblica dominical. Então vamos deixar de desculpa, vamos deixar de desmotivação, porque o nosso Deus, ele é muito bom, ele é santo, como nós vimos aqui, e ele quer nos ver trabalhar para a sua obra. Então, como a palavra de Deus disse aqui na nossa lição, não de qualquer jeito, mas com obediência e verdade. Então, nós estamos aqui finalizando a nossa 12ª lição e já está vindo a 13ª e nós vamos fechar esse trimestre. E já está chegando novidade. A nossa revista nova do novo trimestre já está aqui. E aí você já pode fazer o pedido para o seu próximo trimestre. Mas eu não vou dizer qual é o tema para você ficar curioso. E você vai saber com certeza. Então nós agradecemos a sua audiência. Muito obrigada, tia Débora, por vocês. Hoje ela estava inaugurando com a gente. E ela vai nos acompanhar nos próximos trimestres. Isso é normal e é natural. A gente só aprende fazendo, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula. Tchau para vocês, que Deus abençoe vocês. Amém.